Boa noite, Paulo. Boa noite. Seja bem-vindo a mais uma live do GAEB. Dando sequência, né, à divulgação da doutrina espírita, através do grupo de apoio holístico Eurípides Barçanufo, GAEB, aqui de Volta Redonda, interior do estado do Rio de Janeiro. Como de costume, eu vou fazer a leitura do livro Fonte Viva. E o nosso convidado de hoje é o Paulo Rocha, já é sócio nosso aqui, antigo. Com muita honra. O Paulo Rocha é lá do Rio de Janeiro, né? Ele atua na Casa Espírita Agremiação Pedro II, lá no Meier, na Rua Lopes da Cruz 192. E o Paulo está sempre colaborando conosco aqui. Hoje ele vai apresentar a live para nós. Então eu vou iniciar com a leitura de hoje. O livro é o Fonte Viva. E a página 249, o título é Ir e Ensinar. A lição é 116. Portanto, ide e ensinai, disse Jesus, está lá em Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e 20. Então vamos lá à leitura, né? Estudando a recomendação do Senhor aos discípulos, ide e ensinai, é justo não olvidar que Jesus veio e ensinou. Veio da altura celestial e ensinou o caminho de elevação aos que jaziam atolados na sombra terrestre. Poderia o Cristo haver mandado a lição por emissários fiéis. Poderia ter falado brilhantemente, esclarecendo como fazer. Preferiu, contudo, para ensinar com segurança e proveito, vir aos homens e viver com eles, para mostrar-lhes como viver no rumo da perfeição. Para isso, antes de tudo, fez-se humilde e simples na manjedoura, honrou o trabalho e o estudo no lar, e em plena atividade pública, foi o irmão providencial de todos, amparando a cada um conforme as suas necessidades. Com indiscutível acerto, Jesus é chamado o Divino Mestre, não porque possuísse uma cátedra de ouro, não porque fosse o dono da melhor biblioteca do mundo, não porque simplesmente exaltasse a palavra correta e irrepreensível, não porque subisse ao trono da superioridade cultural, ditando obrigações para os ouvintes, mas sim porque alçou o próprio coração ao amor fraterno e, ensinando, converteu-se em benfeitor de quantos lhe recolhiam os sublimes ensinamentos. Se te propõe, desse modo, cooperar com o Evangelho, recorda que não basta falar, aconselhar e informar. Ide e ensinai. Na palavra do Cristo quer dizer, ide e exemplificai para que os outros aprendam como é preciso fazer. Bem interessante, né, a leitura de na realidade todas, né, mas essa sim, particularmente, né, é uma... Não podia ter sido melhor. Depois eu vou falar por quê. Isso, ela nos dá o alerta, né, que a gente tem que, na realidade, exemplificar, né, a importância da obra. Não adianta ficar só na teoria, né? Sim. Palavras bonitas são fáceis, mas o vento também leva. E Jesus passou aí, né, com toda a simplicidade, sofreu, nos ensinou pelo seu e agora é conosco, né?
Quando a gente começar a enfrentar algum problema, alguma dificuldade, que a gente possa recordar, né, a passagem do mestre aqui, desse plano terreno. Então, a gente vai ver que nós estamos bem melhores do que a gente merece. Bom, queria convidar todos para que possamos fazer a nossa prece de abertura, que a gente possa, nesse momento, abrir o coração e a mente no aconchego dos nossos lares, elevar o pensamento àqueles nossos irmãos que, por algum motivo, enfrentam dificuldades neste momento, seja ela com a saúde do corpo físico, do espírito, seja na perda de um emprego, de um ente querido, seja na perca de um amor, enfim, por diversas formas, né, que nós citamos como sofrimento. Senhor Deus, Pai bondoso, mais uma vez nos reunimos aqui através das redes sociais para a divulgação da doutrina espírita. Representamos aqui o grupo de apoio holístico Eurípides Barçanufo, GAEB, aqui de Volta Redonda. Hoje recebemos o nosso convidado, Paulo Rocha. Pedimos a Ti, Pai, a toda a espiritualidade de luz, toda a intuição necessária para que ele consiga transmitir para nós as informações da noite de hoje. E que nós tenhamos a sabedoria e a capacidade de absorver essas informações e que elas possam nos orientar na nossa caminhada diária. Pedimos também por todos os nossos irmãos que se encontram hospitalizados, por nossos irmãos que se encontram em situação de rua, os nossos irmãos encarcerados, as nossas crianças nos orfanatos, os nossos idosos nos asilos, que todos eles possam ser tratados com respeito e com dignidade. Os nossos irmãos encarcerados, que esse momento de dificuldade sirva para alertá-los da necessidade de mudar suas condutas e que eles possam, quando saídos de lá, ter uma nova oportunidade, como a qualquer um de nós. Pedimos também, Pai, que o Senhor possa abençoar nesta noite cada lar representado, que o Senhor possa enviar seus mensageiros espirituais, para que na nossa convivência diária possa prevalecer o amor, a harmonia, a tranquilidade, o respeito, para que tenhamos um bom convívio. Pedimos também por todos aqueles que, por um motivo ou outro, não puderam acompanhar, não poderão acompanhar conosco a apresentação de hoje, eles possam, né, seguir a nossa página, irem lá e, na sua tranquilidade, curtir todo esse material que traz a divulgação da doutrina espírita. Sendo assim, agradecemos a Ti mais uma vez por essa oportunidade e pedimos a vossa permissão para iniciar a live da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Daqui a pouco a gente volta, Paulo. Tranquilo. Mas eu vou, na verdade, começar aqui. A gente vai ter uma apresentação aqui em slide, né? Mas eu vou começar até antes de falar do slide, eu vou pegar um gancho no que você falou, Valmir, de que Jesus veio, fez a parte dele, né? Ensinou e agora é com a gente, né? E eu lembrei, quando você estava falando, de uma passagem um pouco subliminar, vamos dizer assim, né? É um entendimento que eu peço licença para dizer que não é um entendimento exatamente da doutrina, mas é um entendimento meu, né? Com relação àquela passagem, quando Jesus, eu não sei se eu já comentei isso aqui, mas enfim, quando Jesus está retornando para socorrer Lázaro, né? Todos acreditavam que Lázaro já tinha partido, né? E Jesus, sabendo que Lázaro ali ainda estava num estado como que cataléptico, né? Ele já entendia que ele precisava ir lá e dar um passe, né? Para que Lázaro pudesse retornar àquele estado, né? Só que o ponto é que existe ali na minha visão, existe uma mensagem subliminar ali, né? Qual é essa mensagem?
que a gente muitas vezes passa despercebido, né? Jesus, né, tinha já feito comando para parar a tempestade, transformado água em vinho, né? Ou seja, tinha demonstrado o poder que ele tinha, né? O poder que ele tinha de energia, né? Muito forte. E aí ele chega lá para atender Lázaro, e qual é a primeira coisa que ele fala? Ele vira e fala assim: retirem a pedra, porque Lázaro estava dentro daquela gruta, né, que era como um túmulo para ele, né? E essa gruta estava fechada por uma pedra, né? E ele fala: retirem a pedra. Ele não podia ter feito assim e a pedra saísse? Era muito fácil dele fazer isso, né? Para quem já tinha feito tudo que ele tinha feito, né? Era muito fácil ele fazer um plim-plim ali, né? E a pedra sair rolando para o lado e ele ir lá. Mas não, ele vira e fala: retirem a pedra. E é nesse ponto que reside um ensinamento também subliminar que eu consigo perceber, que eu consigo entender, que eu quero compartilhar, que é o seguinte: quem é que colocou a pedra ali? Não fomos nós? Não fomos nós que fomos lá e empurramos a pedra até fechar a gruta? Então, colocar a pedra está ao nosso alcance, não está? Então, retirar a pedra também está ao nosso alcance. Tá certo? Então, a mensagem que você até fez essa alusão, né, que agora é com a gente, né, é justamente isso. O que for para nós fazermos é com a gente. A gente não tem que ficar esperando cair do céu, a gente não tem que ficar esperando, sabe, como se diz, outras linhas religiosas falam, um milagre, né? Que a gente sabe que milagre, na sua concepção real, ele não existe, né? Nada mais é do que um desentendimento das leis, para a gente chamar de milagre, né? Hoje a gente já consegue, através da doutrina, ter esse entendimento que nada é milagre, nada é por acaso, mas, resumindo, o que for para a gente fazer é com a gente, entendeu? Se formos nós botar uma pedra, a gente vai tirar pedra. Se for tudo... Agora, o que não tiver ao nosso alcance, a gente vai e pede ajuda. Pede ajuda que a espiritualidade com certeza vai ajudar. Se for alguma coisa boa, né? Não for para fazer um mal para ninguém, for para ajudar num problema que a gente esteja passando, devemos, Jesus falou, orai e vigiai, pedir e obtereis. Então, tem que pedir, mas pedir aquilo que de fato não estiver ao nosso alcance. O que tiver ao nosso alcance, como retirar a pedra, é para a gente chegar e fazer. Só porque passou isso na minha cabeça agora que você falou, desculpa tomar um tempo com isso, mas eu acho sempre um pouco importante, relevante isso aí. Bom, gente, hoje a gente vai falar sobre perdão, já deu um toque a mais aqui. Sobre o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é intitulado Sede Perfeitos. Mais especificamente, vamos falar da parábola do semeador, que está nos itens 5 e 6. Tá bom? Então, vamos lá. Quais são os objetivos que a gente tem aqui com esse estudo da noite? A gente vai tentar entender a que se refere Jesus por semente nessa parábola, né? O que seria essa semente? A gente vai tentar também entender o que são as condições, quais são as condições, na verdade, em que essa semente é semeada, né? Conforme a parábola. E, por fim, a gente vai tentar refletir o que a gente precisa fazer para que essa semente frutifique, né? Se a gente conseguir ter todo esse entendimento, a gente vai ter aí atingido o nosso objetivo, tá certo? Antes da gente iniciar, vamos dizer que o Evangelho ele pode ser dividido, né, basicamente em três partes. A primeira parte seria o que é, né? Jesus nos trazendo essa visão da vida, né? Então ele é apresentado, né, Jesus, e engloba justamente esses itens. Ele chegando para dizer que não veio destruir a lei, ele dizendo que meu reino não é desse mundo, que há muitas moradas na casa do meu pai. Aí já fica um toque importante, que já não é mais aquela questão distante, né? De um pai que é um pai que pune, né? Um pai punitivo, né? Já é
ele já chama de meu pai, né? E depois chama de nosso pai, né? Como alguém mais próximo da gente, né? No sentido de que está junto com a gente, que só quer o nosso bem, não é aquela coisa de castigar, né? A segunda parte do Evangelho, ela se refere ao que a gente deve fazer, no caso, trabalhar a reforma íntima, né? E aí Jesus apresenta as bem-aventuranças, amar ao próximo como a si mesmo, né? E aí estão as divisões dos capítulos, e a parte final é como a gente deve proceder, né? A base moral, né? E está justamente envolvendo do capítulo 18 ao capítulo 28. Vamos adiante. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Vamos à parábola do bom semeador. Ela está em Mateus, capítulo 13, versículos 1 a 9. Naquele mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à borda do mar, né? Em torno dele logo se reuniu grande multidão de gente. Em função disso, né, pelo que ele entrou numa barca onde se sentou, permanecendo na margem todo o povo. Então, ele nesse momento, como aglomerou muitas pessoas que queriam estar com ele, ele acaba pedindo para esse barqueiro: dá licença, deixa eu entrar no teu barco aí, porque dali ele conseguia ficar realmente de frente para todas aquelas pessoas para poder transmitir, né, a mensagem que ele tinha para transmitir. E falando-lhes assim: aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Então, essa é uma primeira etapa dessa semeadura, né? A semente foi lançada ao chão, só que ninguém aproveitando, vieram os pássaros e comeram ela. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde havia caído. Mas, levantando-se, o sol as queimou, e como não tinha raízes, secaram. Então, essa segunda etapa da semeadura também foi, vamos dizer assim, em vão, né? Porque ela não chegou a brotar firme, né? E aí, a terceira etapa, Jesus fala: outra parte caiu entre espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Então, essa terceira etapa, essa semeadura que foi feita entre espinheiros, ela acabou também não vingando, por assim dizer. Por quê? Porque os espinheiros, eles impediram da planta, por assim dizer, respirar, né? Ela precisa do sol chegando até ela, e aqueles espinheiros, é claro que isso aí é uma alegoria, né? Mas aqueles espinheiros atrapalharam o desenvolvimento daquela semente, né? E aí, a quarta parte é que ele botou lá: outra finalmente caiu em terra boa e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ou seja, essa foi efetivamente a etapa da semeadura que efetivamente teve retorno em termos de frutificação, né? E foi uma frutificação extremamente eficaz, porque algumas deram por semente 100 frutos, outras deram 60 e outras 30. Então, podemos dizer que realmente essa semeadura foi a que fez todo o sentido, né, para aquele semeador. E aí ele coloca: ouça quem tem ouvidos de ouvir, né? É claro que naquele momento, se eu, por exemplo, estivesse lá na margem daquele rio, daquele riacho, eu ia ficar: por que Jesus quer falar com esse negócio de ouça quem tem ouvido de ouvir? Todo mundo que não é surdo vai ouvir, pô. Só que ele não está falando de ouvir as palavras, né? Ele está falando aí de alcançar a mensagem, a profundidade daquela mensagem, né? Mas, como Jesus é extremamente bom com a gente, né? O Evangelho não para por aí, né? A gente vai ver que ele continua lá em Mateus, capítulo 13, de 18 a 23. E aí Jesus continua falando: escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador.
quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vem o espírito maligno e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu a semente ao longo do caminho, ou seja, aquela condição da primeira etapa lá, em que a semente, né, a metáfora, a analogia é que a semente caiu no chão, mas não serviu para nada, e o passarinho veio, pegou ela e levou, pelo menos, de alguma forma, ela teve alguma utilidade, alimentar o passarinho, né? Mas é claro que não era essa a utilidade que o semeador tinha, esperava que acontecesse, aquele resultado, né? Mas, então, essa semente que quem escutou a palavra e não deu atenção, ficou indiferente a ela, infelizmente, aquela palavra, aquela parábola, aquela semente, ela não ajudou nada a esse cara que a ouviu a se reformar, a fazer qualquer tipo de reflexão, né? A tentar melhorar como ser humano. Não, porque ele simplesmente ele nem ouviu, ele não deu nenhuma atenção para essa semente, ele ficou plenamente indiferente a ela. Aí, continuando, aquele que recebe a semente em meio das pedras é o que escuta a palavra e que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas, não tendo nele raízes, dura apenas por algum tempo. E sobrevindo os reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí um motivo de escândalo e de queda. Então, assim, esse segundo caso, que é a analogia colocada como um chão de pedregoso, né? Um chão onde a semente não consegue realmente criar raízes mais profundas, né? Sinalizando a todos aqueles de nós que, num primeiro momento, escutou a parábola, ficou sensibilizado por ela, né? Achou interessante, né? E de repente até estava ali num viés de seguir por aquele caminho, né? Seguir pela Boa Nova, mas era algo muito superficial, não era algo suficientemente enraizado para que, sobrevindo os reveses e perseguições por causa dessa palavra, por causa desse ensinamento, eles conseguissem suportar. E aí, o que eles fazem? Eles culpam a palavra, né? Culpam a semente, né? Dizendo, essa dificuldade que eu estou passando é por causa dessa coisa que eu fui dar ouvidos aí, né? E aí falou, quer saber, eu não vou mais seguir por esse caminho, não. E aí abandona e aquela semente não chega a produzir nele, né? O que se esperava, que era justamente vamos dizer assim, a modificação do homem velho para o homem novo, a reforma íntima, né? Aquela palavra não chegou a dar nenhum fruto, né? Por conta de que ele não tinha realmente se comprometido com ela. Ela não conseguiu criar essas raízes mais profundas e, numa primeira dificuldade, né? Acaba sendo motivo de escândalo e de queda, né? E aí vamos à terceira etapa. A terceira etapa é aquele que recebe, a metáfora, é aquela situação em que a semente ela cai em chão espinheiro, né? E aí Mateus coloca, não Mateus, né? Mateus é o que só escreveu no Evangelho, mas Jesus, através de Mateus ali escrevendo o Evangelho para nós, Mateus diz que Jesus fala que aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo em quem logo os cuidados desse século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. O que isso quer dizer? Essa analogia, ela é como aquele irmão, e quando eu falo irmão, é de uma forma retórica, muitos de nós, né, acabamos passando por esse estágio, vamos colocar dessa forma, de escutar a palavra, de se sensibilizar por ela, né,
Mas aí, quando ele fala os cuidados desse século e a ilusão das riquezas, abafam aquela palavra e a tornam frutífera. De que Jesus está falando aí, gente? Ele está falando dos nossos apegos, do nosso orgulho, sabe? Do nosso egoísmo, da nossa ganância, né? Se, no fundo, a boa nova é um grande convite à reforma íntima, como a gente está falando, né? Mas, lembra daquela passagem do mancebo, quando chegou o mancebo, que era filho do homem rico, né? Quando ele chegou para o mestre e fala assim, bom mestre, o que precisamos fazer para ganhar o reino dos céus? E aí, primeiro Jesus coloca uma coisa que já causa um impacto na gente, né? Jesus chega e fala assim, bom? Por que me chamas de bom? Bom é o Pai que está no céu. Aí a gente escuta isso, a gente fica até talvez um pouco triste, né? Porque, poxa, se nem Jesus, que é toda essa luz que nos ilumina, ele mesmo não se permite ser chamado de bom, como é que a gente vai se chamar então? Fica difícil para o nosso lado, mas tudo bem. Aí ele fala, bom, o Pai que está no céu. E aí ele fala, bom, o que você... para você receber o reino dos céus, para poder chegar ao reino dos céus, você precisa praticar, né, a lei de Deus, os mandamentos, né? E aí o mancebo chega e fala, mas isso aí eu já faço, eu já pratico a lei de Deus, né? E aí Jesus chega e manda aquela famosa, vamos dizer assim, no bom sentido, pedrada, né? Pedrada porque é como a gente acaba recebendo justamente por causa desses nossos apegos, né? Doa tudo que tem e me segue. Aí, meu irmão, aí fica difícil. Por quê? Porque a gente está muito apegado a essas coisas ainda. Então, quando a gente recebe a parábola, a gente entende que ela é importante, a gente absorve ela, mas quando a gente conhece um pouquinho mais a fundo e vê que aquele convite implica em a gente realmente abrir mão. Não estamos falando aqui, gente, de, por exemplo, fazer o que os franciscanos fizeram, voto de pobreza. Não é isso. Mas a gente precisa abrir mão dessa coisa que a gente ainda tem apego material, né? Dos prazeres mundanos que ainda muito nos tocam, né? A gente ainda pensa muito nessa coisa de ter dinheiro, de ter carro do ano, de viagens, de propriedades e tal. E assim, a gente já estuda a doutrina já tem algum tempo, né, gente? A gente sabe que a riqueza por si só, ela não é pecado, né? Como, aliás, muitas coisas na vida, né? A riqueza não é um mal. Pelo contrário, a riqueza, ela propicia, e muito, o avanço em vários setores da vida, né? Não fosse a riqueza, a gente teria muito mais dificuldade de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento da ciência, desenvolvimento da medicina, todas essas questões onde a riqueza atua de uma forma significativa, né? E aí vai por construção de casas, construção de prédios, construções enfim, N situações em que tem ali na base a riqueza dando o lastro necessário para fazer aquela obra. Então, a riqueza em si não é ruim. O problema é o mau uso que muitos de nós fazemos com a riqueza ou com qualquer outro recurso, né? Só que a riqueza, como é uma coisa que tem tudo a ver com esse apego material, Jesus também fala, né? Mais fácil entrar um rico, mais fácil passar um camelo por um buraco de agulha do que um rico entrar no céu, né? Por quê? Porque o camelo, existe uma linha de entendimento que o camelo era uma corda feita com pelo de camelos. Então, era uma corda grossa. Para ela passar pelo fio de agulha era quase impossível, mas Jesus faz essa analogia. É mais fácil um camelo passar por um buraco de agulha do que um rico entrar no céu. Por quê? Porque ele não estava falando que a gente não teria condições de sendo rico, entrar no reino do céu. Não era isso.
ele estava falando que, conhecendo bem a gente no estágio de evolução que a gente se encontrava, que realmente era muito difícil a gente conseguir fazer um uso desapegado da riqueza de uma forma a utilizar a riqueza para o bem comum, né? Para ajudar o próximo, né? E Jesus, para variar, estava certo, né? A gente tem muita dificuldade nesse sentido. Então, voltando aqui à parábola, esses apegos, né? Essas questões de orgulho, de egoísmo e de prazer mundano, abrir mão disso, a gente, nesse caso, né, o terreno espinheiro reflete a boa nova chegando a essas pessoas que, olha, ok, essa boa nova realmente é importante, mas eu não estou no meu momento para abrir mão de tudo que eu conquistei, não, entendeu? E aí a boa nova acaba sendo sufocada pelos nossos anseios, pelas nossas prioridades. A gente não prioriza, né, a reforma íntima, a gente não prioriza, em última palavra, a vida espiritual. A gente prioriza a vida material. E aí fica difícil da boa nova dar frutos nesse sentido. E a semente acaba morrendo. E a quarta etapa da semeadura, né? Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção e em que ela produz frutos, dando 100 ou 60 ou 30 por um. Ou seja, esses aí são justamente aqueles que a palavra toca de forma mais funda o coração, né? Via de regra, as pessoas, a palavra ela vem por parábolas, né? De uma forma muito simples, justamente para ter uma aceitação muito fácil para todos aqueles que são mais simples. Porque Jesus sabia que era justamente junto aos humildes, não estamos dizendo que apenas aos humildes, mas mais fortemente junto aos humildes, é que a semente ia encontrar um terreno fértil, né? Porque esses todos que são mais humildes são aqueles em que realmente, em função da sua humildade, em função do seu desapego material, tinham condições de receber aquela palavra, a boa nova, e essa palavra, essa semente, encontrar ali uma forma de germinar, de criar raízes profundas e fazer com que aquilo ali viesse a dar frutos, né? Então, continuando aqui, peraí, lembra que a página que a gente leu, eu falei, eu vou falar disso mais tarde, né? A página que a gente leu falava sobre ide e pregai, né? E aí eu estava lembrando que eu coloquei nessa apresentação, eu estava vendo, para preparar o estudo aqui, eu estava vendo uma palestra do Arthur Valadares, lá no YouTube, né? Sobre esse assunto, e ele coloca isso. Como essa lição me alcança? Sou eu semeador? É comum pensarmos no semeador como aquele que divulga a boa nova através de palestras ou preleções, onde essas sementes são divulgadas ou lançadas para frutificarem, né? Ou então aquele que escreve obras e artigos que divulgam a boa nova através delas, né? Através destas obras e artigos. E ele coloca que, em geral, nós circunscrevemos a estes divulgadores mais ostensivos a condição de semeador. Porém, diz ele, né, numa análise mais profunda, compreendemos que a vida, como um todo, não é senão uma sementeira. O que ele está dizendo aí? Que todos nós somos semeadores. Porque quando Jesus, justamente naquela página de abertura, fala ide e pregai, esse pregai aí é justamente ide e semeai a boa nova, né? Mas será que Jesus está falando em palestra, em estudo? Não. E aí a página que foi lida no início do nosso dia aqui, do nosso encontro, ela traz isso de uma forma muito interessante,
né? Deixa eu só ver uma coisa aqui. Eu não sei, eu acho que a página que eu trouxe é outra, né? A página que eu trouxe é outra. Porque eu achei até que pudesse, que casou tão bem, né, com o assunto de hoje, que eu falei, caramba, não podia ter sido melhor. Lembra que eu falei isso? Então, essa página, ela acaba trazendo a ideia para a gente de que as palavras comovem, mas os exemplos arrastam. Então, o ide e pregai é, numa análise mais profunda, como o Arthur Valladares falou, é o ide e vivenciai a boa nova. Porque através da utilização na nossa vida de relação, na colocação da boa nova na prática, no nosso dia a dia, que a gente efetivamente vai ser exemplo que arrasta, ao invés de palavra que comove, né? Então, essa página de hoje fala muito disso, e o Arthur Valladares justamente buscou esse entendimento de que semeador não são só aqueles que fazem palestras, estudos, escrevem livros, não. Todos nós, ide e pregai, foi o que Jesus nos falou, né? Então, todos nós, ao vivenciarmos a boa nova, nós estamos também semeando a boa nova, né? Quando as pessoas virem, né, como a boa nova, como a gente muda para melhor, né? Eles vão, poxa, mas o que aconteceu com o Paulo? O Paulo está diferente. O Paulo está mais sereno. O Paulo já não anda tão preocupado como andava antes. O Paulo parece que não tem mais medo das coisas. O que aconteceu? Eles vão se interessar e vão querer saber. E eu estou usando essa questão, usando o meu nome, porque foi exatamente isso que aconteceu em mim. A Boa Nova me ajudou a me transformar de um jeito tal que, vivendo no Rio de Janeiro, que é um local, vamos combinar, né? É um local que não é dos mais pacíficos possível, mas eu, sinceramente, gente, é claro que a gente, como eu sempre gosto de falar, né? Se alguém quer ver como é a batida do BOPE numa comunidade perigosa, bom, aí ela está procurando bala perdida, né? A gente não é para fazer isso. A gente deve se preservar, mas se a gente se preserva, se a gente está buscando fazer o que é certo, está aproveitando de forma inteligente e sábia os recursos que o Pai nos concede a cada dia, buscando aproveitar as oportunidades da prática do bem e da caridade, a gente vai ter medo de quê, gente? Não tem que ter medo. E não estou falando isso como uma coisa assim de um cara pedante, não. Eu estou seguindo o Evangelho. Estou tentando seguir o Evangelho, vou colocar dessa forma. Lembra aquela passagem, até antes de chegar lá para atender Lázaro, né? Jesus, no caminho, ele fala: aquele que anda na luz não tem medo de tropeçar, porque ele anda na luz. Mas aquele que não anda na luz, esse vai tropeçar. Então, se a gente está andando na luz, né, a gente vai ter medo de quê? Não tem que ter medo, a gente tem que seguir com segurança, respeitando lei de autopreservação, né? Respeitando o uso, né, adequado dos recursos que Deus nos concede a cada dia, é viver sem medo, gente. Até porque, como eu sempre gosto de falar, a espiritualidade em trevas, né, ela muitas vezes é muito mais inteligente do que nós. Não vamos ser ingênuos de achar que nós somos mais inteligentes do que todos os espíritos que estão em trevas. Não é assim. Eles só não tiveram a asa da moral desenvolvida, mas a asa da inteligência, eles, muito provavelmente, muitos deles são muito mais inteligentes que nós. Então, eles sabem muito bem, por exemplo, que nós não regredimos, né? Nós não regredimos. Isso está na lei da evolução. A gente não regride. Só que, se a gente não regride, qual é, vamos dizer assim, o grande motivo de comemoração desses espíritos que estão em trevas? É justamente nós estacionarmos, né? Aí é que eles soltam o morteiro, porque a gente
deu aquela travada na evolução, né? Isso aí a gente pode fazer sim, tá? A gente não regride, mas a gente pode atrapalhar a nossa evolução, a gente pode dar aquela travada. E dois instrumentos muito assim usados pela essa espiritualidade que está em trevas para fazer com que a gente trave, um é a culpa, que a gente se sentindo culpado, a gente se acha, sabe, a pior pessoa do universo. Como é que eu pude fazer uma coisa dessa? Eu sou um Zé Mané, porque isso também tem raiz no nosso orgulho. A gente, por orgulho, a gente se acha muito melhor do que é. Aí a gente comete um erro, aí a gente fica num processo neurótico de culpa, se cobrando por uma coisa que a gente fez e trava a caminhada, trava a jornada por causa de remoendo culpa. Puxa vida, eu não valho nada. A gente entra nessa neurose e é justamente isso que eles querem, né? A culpa, como eu gosto de brincar, né? Ela só tem função, né, para a gente fazer uma revisão dos nossos procedimentos e ver o que pode fazer melhor para não cometer aquele erro de novo. Depois, é sanalizar na culpa, joga fora no lixo, né? Não serve para mais nada, tem que jogar fora no lixo. A culpa só vai atrapalhar a gente, e é justamente um dos mecanismos. Agora, o outro mecanismo que os espíritos em trevas usam muito é o medo. E quando a gente tem medo, gente, a gente trava, entendeu? A gente simplesmente... Tem gente que, com síndrome do pânico, não sai nem de casa. Então, não vamos ter medo. Vamos acreditar na palavra, na boa nova, vamos tentar fazer o esforço para se preservar, para fazer coisas certas, aproveitar as oportunidades da prática do bem e da caridade e seguir adiante, andar na luz. Tem uma passagem muito interessante, né? Que quando Moisés está trazendo o povo hebreu lá, passando por aquele deserto e tal, o povo começa a discutir muito, eu não sei se já falei isso aqui também, mas começa a cobrar Moisés e fazer cobranças fortes, né? Moisés, cadê teu Deus? Cadê o nosso Deus que está abandonando a gente aqui? A gente está passando por essa dificuldade toda e tal, não sei o quê. Cara, tanto que o pessoal bota Moisés lá contra a parede, por assim dizer, né? Perturbando Moisés, que Moisés pega um dia, uma noite daquela lá, se retira e vai ter com Deus, né? E quando ele vai estar lá conversando com Deus, ele começa a falar: Deus, Pai, o pessoal está pedindo isso, está pedindo aquilo, está pedindo aquilo, enumera todos os pedidos que fizeram para Moisés. E o que Deus responde para Moisés? Deus é muito direto e incisivo. Fala assim: Moisés, diga ao povo que marche. Continua andando, continua seguindo. Não trava. Porque quando a gente trava, a coisa desanda. Entendeu? Então, a gente, como Jesus falou, quem anda na luz não tropeça, vamos andar na luz, vamos, sabe, seguir adiante. É claro que aí, quando Jesus falou isso, não estava falando de quem anda durante o dia não tropeça, quem anda à noite tropeça. Não, está falando justamente de andar na luz que Jesus trouxe. Agora, se a gente sai dessa luz, aí a gente tem motivo para tropeçar. Tá certo? Então, vamos lá. Aí, Valadares fala assim: como nos diz Emmanuel por Chico, né? No livro, peraí que aqui deu, no livro Vinha de Luz, lá no título 53, intitulado Sementeiras e Ceifas. Vamos lá. Paulo, em Gálatas, capítulo 6, versículo 8, fala assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E aí o texto começa: plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Ou seja, o que Emmanuel está dizendo aqui para a gente? A gente vai semear, mas a colheita, seja nesta encarnação ou numa próxima, né? Que é onde ele fala aí que na passagem laboriosa de muito tempo, vai chegar um momento que a gente vai colher. Entendeu? Ninguém colhe por nós o que nós plantarmos. Ninguém fica sem colher aquilo que plantou. Né? E aí, continuando. Em todas as épocas,
A turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demorando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com represálias do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo, diferente de quantas outras sementeiras se conhecem no mundo, né? E avançam a caminho do mestre e dos mestres. Então, só uma pequena parcela, né, ainda hoje, é considerada terra boa, terra fértil. Aquela quarta etapa da sementeira, né? Da semeadura, né? Só uma pequena parcela, Emmanuel está dizendo que hoje é que esses alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira do espiritual em si mesmos, né? Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repare as multidões encarceradas no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda. E segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. E aí, essa página de Emmanuel nos faz realmente repensar, né, de como a gente está procedendo diante dessa boa nova, né? Mas eu trouxe aqui também, que eu achei muito legal, uma parte. Isso aqui, gente, é uma parte só, tá? Eu até sugiro que quem puder ter acesso a esse livro, Parábolas e Ensinos de Jesus, do Cair Barchuta, que compre esse livro, né? Que pegue emprestado, enfim, e que leia lá sobre a parábola da semeadura, né? Mas eu pesquei alguns temas só dessa parábola, né? O que ele reflete sobre essa parábola? Ele diz que essa parábola sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou má vontade com que a recebem, né? A gente consegue, a gente não está aqui, por favor, né, gente, para julgar ninguém, não é? Como eu gosto de dizer, a capacidade do juízo nos foi dada para nos julgarmos a nós mesmos, né? Não estamos aqui para julgar ninguém. Mas não somos, por assim dizer, cegos, a gente consegue, né, perceber, e é esses cegos, entre aspas, mesmo, eu digo entre aspas, porque mesmo um deficiente visual, ele consegue perceber muito mais a fundo, com muito mais propriedade do que aquele que não é deficiente visual, né? Porque ele tem a sensibilidade muito mais apurada, né? Então, a gente consegue perceber como é que a Boa Nova chega num e chega no outro. E, ok, a Boa Nova não veio para ser imputada boca adentro, né? E aceita ela do jeito que tem que aceitar, não. Cada um a seu tempo. Tá ok quanto a isso, tá certo? E é óbvio que a gente precisa respeitar e saber que Deus, por infinita misericórdia, vai dar outras opções mais lá na frente, sem problemas, né? E aí, continuando, os que ficam indiferentes são como as beiras do caminho, onde passam todas as ideias grandiosas como gente nas estradas, sem gravar em nenhuma delas. Outros são como pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. Eles estão muito arraigados naquilo que, né, naquele conformismo, naquela acomodação, e não querem escutar nada de novo, porque sabe que se alguma coisa nova vai ter que tirar eles daquela situação confortável, né? Então, eles são como pedras impenetráveis. Outros, enfim, são
são espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que estiolam e matam os vegetais que tentam crescer ao seu redor, né? Também se distingue dentro de todos uma pleiade de espíritos de boa vontade, que ouvem a palavra de Deus, põe-na por obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção de cento por uma. A palavra de Deus, a semente, é uma só, quer dizer, é sempre a mesma, e que tem sido apregoada em toda a arte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E se ela não atua com a mesma eficácia em todos, deriva esse fato da variedade e da desigualdade de espíritos que existem na Terra. Uns mais adiantados, outros mais atrasados. Uns propensos ao bem, à caridade, à liberalidade, à fraternidade. Outros... Peraí. Voltei, não? Deixa eu ver aqui só. É aqui? Agora eu me perdi. Nem todos os pregadores da palavra pregam... não, eu acho que eu não consegui ver o final aqui do slide, né? Outros, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, só para não ficar sem ver. Sim. Outros propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho, apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. É porque, quando eu vou mudar aqui, corta a base do slide e eu fico sem ver. Nem todos os pregadores da palavra a apregoam tal como ela é. Aí é Caíbar Suta puxando a orelha, né? Em sua simplicidade e despida de formas enganosas. Uns revestem-na de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica, ornam-na com tantas flores, que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida, enclausurada na forma, sem que lhes possa ver o fundo, o âmago, a essência. Muitos a pregam por interesse, como o mercenário que semeia, e outros por vanglória, né? E grande parte por egoísmo. Nestes casos, não dissipam as trevas, mas aumentam-as. Não abrandam corações, mas endurecem-os. Não anunciam a palavra, mas delas fazem um instrumento para receber... Aqui eu não consigo ver, mas deixa eu ver aqui, peraí. Receber as suas glórias, né? Mas só para confirmar se é isso mesmo que está escrito. Receber... não dá para ver. Mas, enfim, deixa eu ver se eu consigo minimizar um pouquinho aqui. Receber ouro ou glórias, isso. Então, Caíbar Schutel nos chamando a atenção para essa questão, que, infelizmente, nós acabamos, muitas vezes, em vez de fazer o uso adequado da palavra, a gente pega a palavra e usa ela por interesse. Gente, eu sei que a gente está adiantado, mas só para tocar uma parte aqui, a gente sabe, né, na doutrina espírita a gente aprende isso, que o inferno não existe, né? Mas no livro Céu e Inferno são apresentadas algumas situações infernais que a gente já sabe que são plasmadas pelos próprios irmãos sofredores que lá se encontram, né? Eles acabam plasmando aquele cenário de sofrência, de sofrimento, né, profundo, porque eles mesmos acham que precisam passar por aquilo em função da consciência deles estar confrontando eles com os erros do passado, né? Então, Kardec, junto com os espíritos que nos trouxeram a Boa Nova, a doutrina espírita, ele acaba, por assim dizer, detalhando vários cenários infernais que os espíritos acabam tendo acesso, né? E aí eu sugiro até que vocês peguem o livro Céu e Inferno e deem uma olhada lá, mas tem vários, tem aquele irmão que matou, tem um irmão que roubou, tem um irmão que traiu, tem um irmão, enfim, o irmão que se suicidou, todos eles são vários, vai num crescente assim de dureza, de sofrimento profundo, vai aumentando em cada um que eles vão relatando, né? E aí, no final, eles concluem assim, dizendo:
mas nenhum deles se compara àqueles que abusam da fé alheia, aqueles que usam a palavra por interesses próprios. Então, esses mercenários da Boa Nova, cara, infelizmente, eles estão fazendo uma coisa extremamente séria que vai produzir neles muito sofrimento mais adiante. Infelizmente, isso acontece. E aí, para pregar e ouvir a palavra, é necessário que não a rebaixemos, mas que a coloquemos acima de nós mesmos. Porque aquele que despreza a palavra anunciando-a ou ouvindo-a, despreza o seu instituidor. E como disse ele, quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, só um minuto, a palavra que falei está... Ah, meu Deus, tá. Deixa eu só ver se eu consigo... Opa, perdão. Deixa eu ver se eu consigo. A palavra que falei, esta julgará no último dia. João, capítulo 12, versículo 48. E aí, a gente já vai aqui, para concluir, resumo da parábola. O objeto, a boa nova, e como ela é recebida. Ou seja, a semente que a gente está falando aqui é a boa nova. Né? E essa parábola trata justamente de como nós recebemos a boa nova. Ficou pelo caminho aquele que recebe com a indiferença. O chão de pedra simboliza aquele que recebe bem, mas não se compromete e assim não cria raiz e em pouco tempo a esquece. Entre espinhos, como a gente falou, é aquele que recebe bem e motiva-se, chegando a criar raízes, mas sufoca a ideia por não querer abrir mão do seu orgulho e dos prazeres mundanos. E, por último, a terra boa é aquela que, ao receber a mensagem, assimila e aplica em sua reforma íntima, gerando frutos incontáveis. Bom, agora, para fechar, a gente vai trazer aqui uma musiquinha que é intitulada A Parábola do Bom Semeador. Eu coloco sempre que a autoria é de Jesus, porque é a parábola, né? Só tá, né? E aí eu coloco só que a adaptação é Paulo e os amigos do Lalilá. Por que eu boto os amigos do Lalilá? Porque sempre eu faço, antes de parar para compor fazer qualquer arranjo, qualquer adaptação, qualquer composição, eu faço uma oração pedindo ajuda para a espiritualidade me ajudar, porque eu realmente, se fosse só por mim, eu acho que eu não conseguiria. Então, nada mais justo do que dar a crédito a esses irmãos. Eu não sei se vai dar certo aqui, porque eu coloco os slides para passar automaticamente. Vamos ver se vai dar certo. Se der, a gente faz. Se não der, fica para uma próxima. Vamos lá. Olha, já vi que vai ser difícil. Deixa eu ver se ele vai passar sozinho. Mas eu já vi que a letra está sobreposta uma à outra, que a questão da formatação do slide para esse tipo de apresentação não ficou legal. E eu acho que ela não vai fazer vamos dizer assim, a passagem dos slides automaticamente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui, eu vou cantar a música para vocês, espero que vocês gostem. Vamos lá. Essa é uma história que eu quero te contar sobre um semeador que saiu para semear e a sua semente o mundo inteiro ia mudar, mas é um semeador. Meu Deus, perdão, errei, eu estou um pouco nervoso, porque eu sempre fico nervoso tocando, mas me permitam começar de novo. Essa é uma história que eu quero te contar sobre um semeador que saiu para semear e a sua semente o mundo inteiro ia mudar, mas ela devia um solo fértil encontrar. A primeira parte não chegou a germinar, ficou pelo caminho sem ninguém aproveitar, e veio um passarinho e a levou para outro lugar, mas o semeador
continua a semear. A segunda parte em chão de pedras foi parar e criou raízes fortes. Meu Deus. A segunda parte em chão de pedras foi parar. Era um solo duro, tão difícil de entrar. E ela ficou fraca para poder frutificar. Mas o semeador continua a semear. A terceira parte conseguiu enraizar, mas sobre espinhos foi difícil respirar. E ela ficou fraca para poder frutificar. Mas o semeador continua a semear. Mas a quarta parte conseguiu enraizar e criou raízes fortes, boas para frutificar. E foram tantos frutos que cobriram o pomar. 100 ou 60 era difícil de contar. O mais importante da mensagem está no ar. E quem souber ouvir, certamente entenderá. O bom semeador continua a semear, mas ele procura boa terra para plantar. Essa é a parábola do bom semeador que os evangelistas registraram para nós. Foi Jesus na barca que a contou com muito amor, para refletirmos na mensagem sua voz. Foi Jesus na barca que a contou com muito amor, para refletirmos na mensagem sua voz. Basta refletirmos na mensagem sua voz. Bom, gente, então é isso. Desculpa, errei pra caramba. Eu não sei se eu falei para vocês, mas eu sou tímido para dedéu. Então, quando eu pego no violão, fico um pouco nervoso. E assim, essa música eu já cantei várias vezes em vários centros espíritas sem problemas, mas eu sempre fazendo uso do slide, né? E aí, como o slide não passou aqui, isso também acabou me deixando um pouquinho mais nervoso. Eu peço desculpas aí, mas acho que deu para todo mundo aí escutar, não é isso? Gente, o que a gente tinha para passar aqui era isso, né? Os slides estão aqui simbolizando cada passagem, mas, enfim, não deu para a gente passar porque ele passa automaticamente, mas sem problemas. Acho que a música vocês conseguiram ouvir e é baseado justamente em tudo aquilo que a gente viu na noite de hoje. Espero que tenha sido um estudo bom e proveitoso para todos e sempre que necessitarem, para mim é uma honra e um prazer poder estar aqui junto com vocês, tá bom? Muito obrigado, que Deus esteja com todos, que a graça de Deus esteja com todos. Ô, Paulo, você faz a prece para gente? Sim, com certeza, podemos fazer sim. Vamos lá. Amados irmãos, vamos então unir os nossos pensamentos, buscando a Ti, amado Mestre Jesus, para te pedir que leve ao Pai o nosso agradecimento por mais esta oportunidade de termos estado aqui juntos, mesmo que remotamente, mas juntos em pensamentos, juntos em energia, juntos na fé, unidos em Teu nome, para rever esses conceitos tão importantes que o Senhor, há 2000 anos, nos passou e que agora a doutrina espírita vem fazer recordar, nos ajudando, Senhor, nessa difícil tarefa da reforma íntima. Te pedimos, amado Mestre Jesus, que possamos, mais do que efetivamente entender, que o Senhor nos ajude para que coloquemos esses conceitos em prática na nossa vida do dia a dia, na nossa vida de relação, evitando assim, Senhor, desperdício de oportunidades, desperdício de energias, desperdício de recursos que o Pai nos concede a cada dia, buscando fazer um uso adequado
impresso agora, lembro de uma frase de Aristóteles, que ele dizia que o sábio, ele procura evitar a dor, ele não procura o prazer. Então, que busquemos, através dessa doutrina de luz, evitar semear a nossa própria dor, evitar, por assim dizer, o autossabotamento, que consigamos utilizar essa doutrina como uma ferramenta importante nessa difícil tarefa da reforma íntima. E, mais uma vez, Senhor, gostaríamos de agradecer a pleiade de espíritos, aos guias e mentores espirituais do Garreb, que também nos concedem esse momento para estarmos juntos aqui, falando da tua doutrina, buscando entender, para mais facilmente colocarmos em prática. Ajuda aqueles que não estão em casa a retornarem em segurança para os seus lares, e aos que já estão em casa, que possam estar bem, que possam estar em paz. E mais uma vez te agradecemos e te pedimos que fique conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus.